Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafaela, faço parte da equipe técnica da RASC em São Paulo e hoje eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão que fala sobre tudo depende da perspectiva. O ano está encerrando, é um final de ciclo também. Imagino que vem aquela mistura de ansiedade, medo, dúvidas, também um pouquinho de expectativa para o ano seguinte, mas eu quero conversar com vocês sobre perspectiva. Tem uma fábula que conta a história do sapo, do pássaro e da tempestade. O sapo estava na sua tranquilidade, na lagoa, quando de repente forma-se uma tempestade e o coração dele já fica disparado, com medo daquela tempestade, do que ela traria para o seu ambiente ali, tirando do seu conforto. E de repente chega o pássaro e começa a dialogar com ele, fala: sapo, por que tanto medo? Veja pelo lado positivo. Quando a chuva cai, ela enche os lugares desertos de água, ela pode trazer vida nos lugares por onde ela passa. A chuva ela é importante também. E o sapo começou ali a conversar com o pássaro, trazendo todas as negatividades que a chuva traria para o seu espaço. Em contrapartida, o pássaro ele só dava a vantagem, a positividade de quando a chuva cai, o que ela traz de positivo e de bom. E naquele momento, como acontece, a chuva realmente veio, regou o solo, trouxe desconforto para o sapo em determinada situação, na perspectiva dele. Em contrapartida, tudo o que o pássaro falou também aconteceu. Eu quero dizer com isso é que, mesmo com situações difíceis, nós precisamos tirar algumas lições. Às vezes a gente precisa enxergar a situação de uma forma diferente e pode ser que pareça até um ponto final, mas se você olhar por um outro ângulo, pode ser uma porta de entrada por um novo começo. E é assim, com a chegada de um novo ano, de um novo ciclo, e você começa a refletir: será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que eu fui bem? Como que vai ser daqui para frente? Não é só olhar para a situação com preocupação, mas também ver como uma oportunidade de crescimento, de mudanças. Isso é lidar com medo e incertezas. É normal ter medo, mas o que nós não podemos fazer é ficar parados diante daquela situação. Mas ter medo também pode significar que você está evoluindo, porque o medo do desconhecido faz parte de toda a história daquele que quer avançar, alcançar alguma coisa. Aquela pergunta: e se der errado? Então por que você não muda? Mas e se der certo? Já parou para pensar? Isso é lidar com medos e incertezas. Estamos nos preparando para um novo ano, para um novo ciclo. E a reflexão que você deve fazer é: o que eu aprendi com isso? O que eu vou levar para o outro ano? O que foi bom? O que não foi bom? Faça uma lista, coloque coisas que deram certo em 2025 e agora coisas que podem dar certo em 2026. Isso depende muito do que você planejar, do que você colocar no papel e da sua forma de olhar, da perspectiva. E é importante também você pensar: o que eu quero mudar? Quais são os objetivos para o próximo ano? Nem tudo terá respostas. A ideia aqui é criar apenas um caminho, que seja um primeiro rascunho. As pequenas metas, elas são valiosas, mas é o caminho para alcançar objetivos, os nossos sonhos. É como se fosse um recomeço, sabe? Quando eu pego tudo que eu já vivi, tudo que aquilo tenho como conhecimento pressuposto, e isso me dá uma base para eu ir mais longe. Todo final de ciclo carrega um recado, e eu quero deixar esse recado para você aqui. Você cresceu, agora é a hora de ir além. 2025 deixou uma reflexão para você, aprendizados, mas não é o final, é só uma porta, um começo, um recomeço talvez para alguns. Então lembre-se, tudo depende da perspectiva. Se você olhar para as coisas como só o sapo vê a tempestade com negatividade, talvez não dê muito certo, mas a dica é: enxergue como o pássaro, veja até as coisas ruins como um sinal, como algo bom que pode trazer crescimento, que traz, na verdade, para a gente um conhecimento de quem nós somos,
de onde nós podemos chegar, do que não fazer, mas também de agora o que eu posso fazer. Tudo depende da perspectiva. Se você olhar por este momento com confiança, intenção e coragem, o próximo ano pode ser um espaço de novas oportunidades, novos aprendizados e novas conquistas. E eu desejo a todos vocês que ciclos que se encerram sejam com muita gratidão, mas que os próximos que se iniciam sejam cheios de esperança. Até mais. Tchau, tchau.